Meu nome é Fábio Porto, eu sou um pesquisador do LNCC, do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, da área de banco de dados, que é parte da computação, né? Então aqui eu vou falar um pouco da minha vida na área científica, por que eu cheguei lá e depois o que eu faço na minha área, né? Eu me formei em matemática e eu sempre fui muito estudioso, achava que a minha vida tinha a ver com a matemática, mas não fazer pesquisa, eu nunca pensei em fazer pesquisa enquanto aluno de graduação, né? E aí, naquela época, eu fui trabalhar no mercado financeiro, né? A matemática é uma coisa muito aplicada no mercado financeiro, né? E aquilo, algum momento, foi despertando, acho que, um sentimento de que eu me interessava mais para o que estava nos problemas que eu resolvia do que aquilo que era feito com que eu resolvia, que era o uso do meu problema na área financeira. Então, o dinheiro em si isso não me interessava muito, mas os problemas que suscitavam, esses eram interessantes, né? Mas eu fiquei mesmo assim uns quase 10 anos trabalhando nessa área, e aí foi aí que eu fiz o mestrado, até então só tinha feito graduação, e quando eu fiz o mestrado eu falei, puxa, é isso que eu gosto de fazer. E, na verdade, assim, como eu lidava com um grande volume de dados a serem analisados, havia na época uma abordagem interessante, onde a matemática era usada para representar os dados, a forma que os dados deviam ser estruturados. E isso pareceu muito coerente para mim, era um modelo que fazia sentido, né? Então eu comecei a me interessar para a área de banco de dados e tratamento de grandes volumes de dados, que é o que eu faço hoje. Então fiz meu doutorado na França, voltei para o Brasil, depois fui para a Suíça, trabalhar na Escola Federal, na Escola Federal da Suíça, em Lausanne, até voltar para o LNCC e sempre trabalhando nessa área. O que a gente faz, né, eu e meu grupo, meu laboratório chama-se Dexel, Data Extreme Lab, a gente trabalha com dados científicos. Basicamente o LNCC é um laboratório de computação científica, então a gente faz modelagem matemática de fenômenos da natureza, né? Por exemplo, o próprio sistema cardiovascular, a simulação do sistema cardiovascular humano, como um modelo de fluidos, em dinâmica de fluidos. E a astronomia é uma outra área que a gente trabalha também, em grandes levantamentos que hoje varrem o céu, em particular num dos projetos onde a gente tenta entender a natureza da energia escura, né? Não sei se vocês sabem, mas 70% do universo, quando a gente olha, a gente vê ele escuro, mas aquilo é matéria e energia, né? Isso na verdade é uma teoria, né, que a gente tenta validar. E o LNCC colabora com exatamente esse projeto, que chama-se Dark Energy Survey, na compreensão desse fenômeno. E o estudo é basicamente análise de dados. É você tirar nesse caso da astronomia, tirar a fotografia do céu, identificar os objetos através de certos algoritmos que a gente tem, que estão lá, então estrelas, galáxias, coisas dessas que a gente conhece, só que são bilhões, né? Cada galáxia com bilhões de estrelas, são bilhões de galáxias, então é um banco de dados de bilhão de objetos. Então, e a gente cai no que a gente chama hoje tem um termo, né, que está muito em voga, chama Big Data. Big Data são esses grandes volumes de dados que precisam ser analisados, né? Então, analisar bilhões de dados é uma coisa que está hoje ainda na sua infância e que precisa de muita tecnologia, muita engenharia e muita ciência por trás, até para direcionar como procurar uma agulha nesse enorme palheiro, né? Então, o nosso laboratório, assim, agora a gente pode tentar resumir, ele tenta encontrar métodos, algoritmos, modelos que permitam que sejam analisados esses grandes volumes de dados que os projetos científicos hoje estão produzindo. Então, como eu mencionei, eu falei muito da astronomia, mas a gente também tem esse trabalho interessante na área de saúde, que é a modelagem do sistema cardiovascular. Isso é muito importante, por exemplo, é dito pelos médicos que na área, por exemplo, de aneurisma cerebral,
você tem de 10 cirurgias que são realizadas, apenas uma seria de fato necessária. E são intervenções cirúrgicas graves, né, no cérebro humano. Mas o problema é que eles não sabem dizer qual dessas é que tem que ser. Então você opera as 10. Então a simulação é uma ferramenta que vai eventualmente permitir que o médico escolha aquele conjunto que de fato é necessário e que vale a pena correr o risco, porque o paciente de outra forma poderia falecer. Então, o trabalho do grupo Hemolab, que é o laboratório com quem eu colaboro dentro do LNCC, utiliza um conjunto de equações diferenciais para modelar o fluxo sanguíneo em artérias também sintetizadas no computador. E a gente, então, prepara o ferramental para que a análise referente, por exemplo, ao aneurisma possa ser realizada. Então, enquanto eles trabalham nos modelos, né, tentando ser o mais realista possível num tempo computacional razoável, a gente, de uma forma colaborativa, tenta prover as técnicas e as ferramentas que vão permitir que, uma vez a simulação seja feita, você possa analisar o resultado e inferir se, de fato, aquele paciente é um paciente de risco ou não. Um outro que é um projeto grande, que é recém-iniciado, chamado CIBBR, que é um projeto que quer integrar a biodiversidade brasileira, né? Também um outro eixo importante nacional, que é a gente conhecer a nossa fauna e flora, e que hoje, por incrível que pareça, tem muitos exemplares fora do Brasil, que não existem mais no Brasil, que estão fora em museus e tal, e que têm que ser repatriados, mas que de uma maneira geral, e sem falar dos desconhecidos, né, para o público maior. Então esse BBR, ele se propõe a produzir um grande banco de dados das espécies fauna e flora brasileira. Projeto do MCTI, né, do Ministério, que envolve várias entidades, institutos, universidades, centros de pesquisa, que das áreas fins, né, da área de biologia e tal, que vão prover os dados. Na verdade, nós, na computação, nós estamos fazendo a infraestrutura, e eu, em particular, o banco de dados e o processo analítico sobre esses dados, que vão acolher as informações vindas dessas diferentes fontes e provê-las para o Brasil e para o mundo, né?